Olá, sou a Cláudia Fabiana Jesus, formação em Psicologia e Psicanálise Lacaniana. Crises. Vamos conversar sobre crises? Crises, de alguma forma, são aspectos que têm a ver com ciclos da vida, são aspectos que têm a ver com momentos da vida, são aspectos que têm a ver com os acontecimentos da vida, com os imprevistos. Crises têm a ver com mudanças de fase, com rupturas, com rompimentos. Então as crises, elas existem desde o desenvolvimento humano. Para você sair de uma fase para outra, passamos por crises. Passamos por crises para crescer, passamos por crise em momentos de percas, de acontecimentos, passamos por crises quando conhecemos o outro, quando fazemos novos pactos, quando nos relacionamos, passamos por crises existenciais, né? O quanto você se depara com algumas questões que você não tinha pensado, isso te gera crises existenciais, crises em diferentes momentos da vida, de fases, né? As crises podem estar em aspectos profissionais, relacionais, as crises podem ter a ver com o campo da família, as crises podem ser crises do campo religioso, crises econômicas, financeiras. Então as crises, elas existem, elas estão aí. As crises, elas podem nos fazer amadurecer, né? E a grande questão é como eu lido com as crises, como eu encaro as crises, como eu peço ajuda nas crises, como as crises, né, podem fazer com que eu transforme alguns pensamentos, valores, jeito de encarar a vida. Acho que a grande questão é o perigo de você fingir que não está em crise, de você negar uma crise, de você fazer da crise algo muito problemático e você não vê que é uma crise, você pega essa crise no sentido de ser transformadora, mas a pessoa ela pode pegar uma crise e taxar num problema assim, e isso ser tão impactante e a pessoa não fazer a transformação aquilo paralisar a vida dela por anos, tá? Então eu acho que é diferente quando você encara como uma crise, até a forma de você interpretar, a forma de você dar sentido para isso, a forma de você lidar com isso é muito diferente, né? Então, se eu pego como um problema, se eu pego como um fardo, se eu pego como um karma, se eu pego aquilo, né? O jeito que eu interpreto aquilo pode paralisar e isso impedir você de evoluir, de seguir aí novos rumos, tá? Agora, quando eu encaro as crises como crise, eu tenho talvez melhores condições de lidar melhor com as crises, olhar para a crise como crise e transformar as crises em algo no sentido de se transformar como pessoa também, né? Então, não há família sem crise, não há família sem conflito, não há momentos de vida que você não passa por crises, até no sentido de questionar, de rever, de se perguntar, de se questionar. Isso faz parte, isso é viver. Então as crises são também nossas parceiras aí na caminhada da vida, que você possa dar um lugar especial para a crise sem transformar as crises em dramas, dramas que engessam, dramas que paralisam. Não é isso. A crise, ela é movimento, né? Ela é a capacidade de você criar novas escolhas, novas possibilidades. A crise, ela é movimento. Então, você está passando por alguma crise?
você tem acolhido a sua crise, olhado para ela, conversado com você, respeitado a crise, buscado traçar alguns nortes, né? Ter tido paciência com a crise, né? Porque às vezes é um momento, é uma fase, até uma nova organização. É o jeito de poder olhar para a crise, respeitá-la e fazer o melhor uso dela, no sentido das escolhas, das ações, do seu planejamento, das suas metas diante daquele momento, né? Então que você possa reformular, que você possa ser flexível o suficiente para lidar com as crises. Uma pessoa que tem uma tendência à rigidez, aí é muito mais difícil lidar com as crises, porque na crise eu preciso mexer, nas crises eu preciso rever, eu preciso movimentar, eu preciso colocar uma coisa que não estava ali, tirar do lugar, fazer esse movimento, tá? Então, um convite é uma pessoa ser mais flexível, né? Rever as coisas, levar em conta, né? Em momentos de crise é importante essa questão do diálogo, da conversa, momento de paciência, de calma, de ponderação. Momentos de crise não é interessante você agir por impulso, agir por emoções, né, fortes, esperar as emoções abaixarem. Então, momentos de crise é momentos de traçar algumas novas metas e trabalhando para que a crise, ela de alguma forma, ela vai passando, ela vai se transformando, as coisas vão se ajeitando. E aí tem que ter a sua disponibilidade de lidar melhor com as crises, né? Se você olhar para a crise e olhar para isso de uma forma em que ela te domine, em que você, né, olhe para a crise que seja algo muito maior que você não vai dar conta, você vai realmente fazer da crise algo que você não consegue nem nomear, algo muito negativo. Então, se você estiver passando por crise, que você possa, né, olhar para ela, encarar ela como um momento de transformação, de evolução, de fase, de altos e baixos, e que você possa buscar novas resoluções, novas saídas para este momento, né, e que você possa olhar para você diante delas e se perguntar o que você precisa aprender, reaprender diante das crises. O que as crises nos revelam, o que elas nos dizem, o que elas nos falam. Então, cuide de você, também é cuidar do momento de crise, tá? Então, vamos encarar de um jeito melhor para que as escolhas sejam melhores na sua vida. Se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe com os amigos. Obrigada!